Bom dia, Sidney Rezende. Boa sexta-feira, hein? Senhoras e senhores, bom dia Colombo, para todo mundo. Veja o esforço de todo mundo para acertar. Mesmo assim, estamos com o número de mortes acumuladas de 365.444 pessoas. Você veja como é importante a união, centralização, né? E todo mundo trabalhar junto. Realmente é preciso estancar isso para ontem. Mas é isso aí, Colombo, estou à sua disposição. É isso aí. Vamos falar bastante desse assunto hoje no Liberdade de Opinião. Mas antes, Sidney, vamos tratar de um tema delicado, aprovado ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal, de anular as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. A decisão foi tomada porque a maioria dos ministros, 8 dos 11, considerou que a Justiça Federal de Curitiba não tem a competência para julgar as denúncias contra o ex-presidente Lula. O ministro Edson Fachin, que é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, diz que em outros casos de outros réus da Lava Jato já tinha declarado a 13ª Vara de Curitiba incompetente, que não poderia agir de maneira diferente agora, porque no nome da capa do processo constava Luiz Inácio Lula da Silva. Para Nunes Marques, os fatos descritos na denúncia possuem conexão entre si e, portanto, com desvios na Petrobras. Por isso, as ações deveriam ser mantidas em Curitiba. Nós separamos aqui um trecho do que os dois disseram. A denúncia não atribui específica e expressamente ao paciente uma relação de causa e efeito entre sua atuação como presidente da República e determinada contratação pelo Grupo OAS com a Petrobras, em decorrência da qual se tem acertado o pagamento da vantagem indevida. Porque está claro que foi a investigação dos primeiros crimes, os ajustes entre as construtoras e agentes da Petrobras, que coletou provas que levaram ao conhecimento da segunda onda de crimes, não como achado fortuito, mas sim como desdobramento natural da compreensão mais ampla do esquema criminoso. Bom, nós procuramos a defesa do ex-presidente Lula também, que disse em nota que o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão histórica que restabelece a segurança jurídica e a credibilidade do sistema de justiça do país. Sidney, essa decisão já havia sido tomada em turma e agora é confirmada pelo plenário por 8-3. O Supremo entende que o ex-presidente Lula não deveria ter sido julgado em Curitiba porque as suspeitas contra ele não têm vínculo, nexo, contato com eventuais desvios cometidos na Petrobras, que era o escopo, que era o foco da força-tarefa da Operação Lava Jato lá em Curitiba. Como é que você avalia a decisão do plenário do Supremo ontem? Colombo, eu parabenizo você e toda a produção aí do Liberdade de Opinião por ter destacado esses dois momentos, né, diferentes. Embora foi 8-3, você lembrou bem, quer dizer, 8 ministros que não pensam rigorosamente iguais. Um pode ter afinidade com o outro aqui e ali, mas existem várias matérias que eles batem de frente, né, até do ponto de vista pessoal. Um já falou mais acidamente em relação ao outro, já elevou a voz, outro já votou com aquele que não gosta, num outro momento votou contrariamente. Então, isso mostra a isenção também do Supremo nesta matéria. Agora, foi 8-3, definindo a incompetência da Vara de Curitiba para tratar de todos aqueles processos. E isso é fato. Nesse item específico, central, o ministro Fachin está correto. E olha que há uma injustiça de muitas pessoas, até os mais conservadores, mais à direita, que às vezes falam de maneira mais veemente contra o Fachin, como se ele estivesse ajudando o Lula, ajudando o PT, esquerda, comunista e tal. Olha, se tem um juiz ali, um ministro, que tem perfilado historicamente a favor da Operação Lava Jato, é o ministro Fachin, o ministro Fux. Isso tem acontecido já em vários pronunciamentos públicos. Eu mesmo tive a oportunidade uma vez, tem um bom tempo já, há anos, né? Eu encontrei com o Luiz Fux, que é do Rio de Janeiro, não, o ministro, e perguntei a ele a respeito da Lava Jato. Naquele momento, haviam já alguns questionamentos. E ele fez elogios, fez muitos elogios à Lava Jato, e pelo visto não mudou muito o pensamento dele. E só para fechar essa minha primeira participação, Colombo, vale registrar que esse caso não anula todos os processos da Lava Jato, acaba com a Lava Jato, desmoraliza a Lava Jato, destrói
apoia a Lava Jato. Esse é um caso específico que foi tratado deste processo do ex-presidente Lula depois de uma movimentação da defesa de há muito tempo, desde o início, alertando isso. E outros juristas também. Quer se queira, não queira, que aqueles que acham que esse desfecho é um desfecho injusto ou incentiva a impunidade, ou os outros, ao contrário, que acham que é histórico e não se pode resolver um crime praticando outro. Apesar disso tudo, concretamente, tecnicamente, tira a política do meio, havia incompetência da Vara de Curitiba para o ministro Moro trazer tudo para si, né? Trouxe, fez errado, deu no que deu. Agora, Sidney, anteontem, o ministro Ricardo Lewandowski disse que o ex-presidente Lula é tratado de forma diferente, que é uma espécie de direito penal para lidar com casos do ex-presidente Lula. A gente que entende que esse direito penal específico, se existe, serve para prejudicar, há outros que entendem que serve para beneficiá-lo, afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal se reuniu inúmeras vezes para tratar de casos relativos ao ex-presidente Lula e outros réus não tiveram a mesma possibilidade que ele teve de ver os casos discutidos pela Suprema Corte. Enfim, você acha que nós chegamos a esse momento aqui com uma decisão técnica a respeito do caso do ex-presidente Lula? Foi possível tomar uma decisão sem olhar o nome na capa ou sempre que o nome na capa for o do ex-presidente Lula, haverá algum peso além do técnico jurídico na decisão que é tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, seja contra, seja a favor da demanda apresentada pela defesa do ex-presidente? Colombo, estamos tratando de uma personagem protagonista da vida brasileira recente que disputou várias eleições, perdeu algumas, venceu duas delas diretamente, depois apoiou uma candidata, venceu em 2 momentos, essa candidata foi empichada, mas sempre a política girando ali em torno do Lula. Então, o Lula é uma dessas personalidades que ela não é unânime. Não é unânime, Lula não é unânime. Ama-se o Lula, odeia-se o Lula, concorda-se com o Lula, discorda-se do Lula. Isso ocorre, de fato, em vários momentos. Mas isso faz com que se tenha, sim, uma visão diferenciada. Muitas vezes, se você não disser o nome de quem emitiu uma certa opinião, a pessoa o interlocutor que está ouvindo, assistindo aquilo, tem uma resposta sobre aquilo. Você diz, olha, quem disse foi o Lula. A pessoa já pode ser que mude até a opinião dela. Isso acontece na justiça também, acontece na imprensa, acontece em outras instâncias onde o Lula é tratado. Eu acho que há uma diferenciação também proporcional a esta dimensão histórica do Lula. Então, sim, acontece isso e o tratamento de tudo que envolve o Lula, ele é diferenciado. Agora, Colombo, você sabe que a gente não pensa muito quando toma café com leite de manhã, né? Mas se você reparar bem, né, o leite acalma, bebe de noite que você dorme. E o café você bebe de manhã para ficar ativo. Como é que pode ser tão saboroso, né? O café com leite, né? Uma coisa que acalma e outra que ativa. Mas café com leite é uma coisa, café é outra e leite é outra. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo simplório aqui, né? Que nós estamos diante de um nome que mexe com a política brasileira. Eu não sei se não fosse o Lula, o tratamento seria esse que está sendo feito agora, com tantas sessões, de maneira bem diferenciada. Porque tem processos na fila de há muito tempo que ainda não foram vistos pelo Supremo Tribunal Federal. E por que o do Lula, sim, para o bem ou para o mal? Pela importância política que ele tem. Quando eu dei o exemplo do café com leite, não dá para separar política de técnica. Ideal é que você tenha mais atitudes e ações e resultados de julgamento de tudo técnicos, para ser isento, não olhar a capa, não olhar o nome na capa. É o ideal, para você alcançar a isenção. Mas, ora, posicionamento político a gente tem desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Bom, o presidente Jair Bolsonaro ontem fez aquela tradicional live das quintas-feiras, né? Transmissão ao vivo pela internet. Colombo, eu vou te pedir licença, desculpa te interromper, Colombo, eu não estou ouvindo, vou pedir ao nosso pessoal da técnica, por gentileza, que acione novamente aqui o meu sistema para poder ouvir. Eu estou te assistindo, estou te vendo, mas eu não estou ouvindo o que você está perguntando. Tá bem? Eu peço essa licença, se você puder um pouquinho aí avisar a tua equipe, vai me ajudar. Sem dúvida alguma, a gente vai então ajustar o áudio do Sidney Rezende, porque sem
me ouvir, ele não terá como responder as perguntas que eu farei a ele. Nós estamos com o Sidney Rezende trabalhando de casa, né? Tem muita gente da CNN afastada do ambiente de trabalho, né? Em casa, trabalhando remotamente por causa desse período mais grave da pandemia do novo coronavírus. E o Sidney Rezende também tem feito o Liberdade de Opinião, o programa na rádio, também direto de casa. Sidney Rezende, me ouve? Sim, ouço. Ah, garoto, agora sim, então. Nossa Olha aí, ó, técnica... positivo. Não foi para você não, hein, ô Colombo, não foi para você não esse positivo. A moça me perguntou aqui, não é a nossa Gabi que está no controle, tá tudo bem, eu fiz assim, você perguntou junto. Ah, que tecnologia, hein, que beleza, olha aí, ó, sim. Tô te ouvindo. Grande, Sidney. Nossa equipe técnica resolveu tudo rapidinho, então a gente pode tocar aqui, Sidney. Eu estava dizendo para você que o presidente Bolsonaro ontem fez aquela transmissão pela internet, que faz toda quinta-feira à noite, né? E disse o seguinte, abre aspas, só Deus me tira da cadeira presidencial. Por que o presidente Bolsonaro deu essa declaração? Porque ele foi informado ali durante a transmissão, né? Um assessor entregou um papel para ele, ele leu, ficou um pouco surpreso com uma decisão tomada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. O que é que a ministra decidiu? Deu um prazo de 5 dias para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, explique por que é que ele não analisou mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro que repousam sobre a mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Vamos acompanhar. Carmen Lúcia dá 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira, explicar por que não abriu o processo de impeachment contra Bolsonaro. Realmente, eu acho que alguma coisa de errado, né, ou de muito errado, vem acontecendo há muito tempo no Brasil. Então, vamos ver qual é esse processo de informação, está na mídia agora, qual é o encaminhamento que o Arthur Lira vai dar no tocante a isso, se vão abrir processo ou não, e a gente vai se encontrar, não na live, né, mas com toda certeza no outro lugar brevemente, para discutir esse assunto aí. Só digo uma coisa, só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Sidney Rezende, queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia, que de certa forma emparedou o presidente da Câmara, né? Pelo menos diga por que é que você não está observando os mais de 100 pedidos de impeachment que estão aí na sua gaveta. É uma decisão legítima? É uma interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo? E como é que você avalia a reação do presidente Jair Bolsonaro? Eu lembro que ele foi pego ali de surpresa, de sopetão, né? Então, é natural a surpresa dele em relação a isso, né? Ô, Colombo, eu disse ontem para você, Colombo, que eu não ia concordar com você em tudo, então toma sua água aí, que vamos discordar agora. Eu não acho que ela emparedou, não. O que aconteceu? Um advogado fez uma indagação. Agora, ao Supremo, né? Fez uma pergunta ao Supremo em relação a esses processos de impeachment. Mas sejamos justos, todos os antecessores do presidente também tiveram uma série de pedidos de impeachment, tá certo? Não é assim, o primeiro pedido tem que ser aceito e abre a CPI. Não é desta forma. Aí sim tem o elemento técnico, tem o elemento também político e muito, né? A ex-presidente Dilma foi afastada muito por conta da dificuldade de governabilidade dela, do relacionamento conflituoso que ela teve e fez-se uma conjunção e deu no que deu, que nós acompanhamos aquele processo de empinchamento. Por que eu vou discordar de você? Ela não emparedou, ela recebeu para análise uma solicitação que chegou ao Supremo. Ela não pode chegar e falar que não se posiciona, ela pode até arquivar. Ela pode arquivar, não, isso aqui não tem cabimento. Pronto, ela arquiva, mas é uma decisão. Ela não decidiu, ela encaminhou a solicitação de esclarecimento para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara terá um prazo de 5 dias para fazer essa defesa das razões que ou o antecessor, Rodrigo Maia, ou ele próprio, já na gestão atual, decidiu não instaurar essa CPI. Ele não tem obrigação de prazo também. A legislação não diz que uma solicitação de abertura de CPI, ele tem 10 dias, 5 dias para isso. No caso da ministra Carmen, é diferente. Ela é do Supremo e pediu a ele esse esclarecimento. Ele esclarece, ela recebe lá o esclarecimento, acha que está certo,
pode até arquivar, ou enfim, não tocar para frente. No entanto, se ela entender, baseando-se no que determina a Constituição, porque eles são guardiões da Constituição, os senhores ministros, né, e as senhoras ministras. Então, é isso que está claro. Não acho que ela emparedou, não acho que ela fez para agredir o presidente Bolsonaro, e sobre a declaração do presidente, várias vezes ele, na emoção, o presidente, ele é a flor da pele, né? Ele diz certas coisas e tal, tantas coisas que ele já disse que eu discordei aqui radicalmente, porque eu sou de outro estilo, acho que é preciso ter um espírito conciliador, temperamento mais controlado, ter mais tranquilidade para as decisões fluírem melhor, deve-se ouvir os assessores, ouvir todos os lados, depois tomar a decisão. Ele toma decisões, ele fala coisas pela manhã e à tarde, quando ele vai ir ali naquele cercadinho, né, junto a aliados, e diz cada coisa, né? Mas vamos imaginar, né, que um processo de impeachment fosse aberto. Vamos imaginar, pode dar em nada ou pode dar num pedido de afastamento. Ele está dizendo o quê? Que só morto, sai? Não, eu acho que isso aí é um detalhe. Mas é engraçado, né? Ele fala tão mal da imprensa, mas na hora de se informar rapidamente, ele foi logo ver ali, não é, na tal da mídia, né, no tal do jornalismo, para verificar o que é isso. É bem verdade que ele diz que é preciso checar, aquela coisa toda, mas você vê como ele acompanha, né? E acompanha rapidamente o jornalismo. É bom isso. Isso aí. O ministro do Supremo, a gente está falando muito do Supremo, porque aconteceu muita coisa por lá essa semana, não é, Sidney? Edson Fachin, relator da Lava Jato, encaminhou à presidência do Supremo, ao ministro Fux, um ofício pedindo para mudar de turma no Supremo Tribunal Federal. Ele é da segunda e quer ir para a primeira, a partir do momento em que o ministro Marco Aurélio Mello se aposentar. Ele é decano agora, nos próximos meses. Ele deixa o posto, a condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Obviamente também a vaga na primeira turma fica aberta e, para não ser ocupada pelo substituto, Fachin pediu para ir à segunda turma. Ele vinha perdendo algumas paradas importantes na segunda turma, que tem ali o ministro Gilmar Mendes, que tem o ministro Ricardo Lewandowski também, que quase que invariavelmente votam da mesma maneira. A última derrota na turma foi a suspeição do juiz Sérgio Moro, não é? Como é que você avalia esse pedido do ministro Fachin para sair da turma? Agora você vê, né, Colombo, tinha um tempo que a gente não precisava se preocupar nem com isso. Primeira turma, segunda turma, quantos ministros tem, quem são eles, né? Mas agora a gente sabe de cor e cita mesmo. Olha, é só para todo mundo entender. Quando você diz o plenário, são 11 ministros, mas tem duas turmas. É isso aí que está dizendo o Colombo. Então a primeira turma, ela é formada pelo Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio e Rosa Weber. No momento em que Marco Aurélio se aposenta, sobra essa vaga. E a segunda turma é com os demais, que integram os 11, né? Carmen Lúcia, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. E o Fachin, ele assumiu, o ministro assumiu principalmente tudo correlacionado à Lava Jato, porque era o Teori Zavascki que morreu naquele triste acidente de avião, né, no Rio de Janeiro. No momento em que ele falece, ali abre-se aquela vaga, faz-se um sorteio e o Fachin foi sorteado. E ele está pedindo agora, devido a essa mudança, não sei se o presidente da casa vai acatar, mas enfim, está pedindo para ir para a primeira turma. Eu preferia que ele mesmo opinasse objetivamente, explicasse melhor, né, futuramente, o que o motivou a isso exatamente, se ele quer sair. Eu não vou fazer aqui uma ilação, mas é normal que se possa ter uma rearrumação desta ordem. São duas turmas e muitos processos vão para estas turmas justamente para desafogar, para você não botar tudo também para ser analisado pelo pleno. Tem certas coisas, eu até já disse aqui, que decisões monocráticas, algumas delas que têm autorização para o ministro tomar sozinho, mas eu acho que devia ser só em situação mais excepcional, sabe? Em temas delicados é bom que todos votem. Agora, já a gente vai saber essa semana exatamente o que motiva ele sair, né? Se é de convivência, acho que não, né? Mas se ele prefere ir para outra turma por qualquer razão, que é mais fora o íntimo dele, né? Estava em discussão também, Sidney, ainda no Supremo Tribunal Federal, pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Você se lembra, não é, Sidney? A gente chegou a falar nisso aqui. Esse tema foi, inclusive, discutido naquela ligação entre o presidente Bolsonaro e o senador Cajuru. A ligação foi gravada pelo senador Cajuru e eles discutem ali o pedido que o senador Cajuru apresentou ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal forçasse o Senado a avaliar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Foi sorteado o ministro Nunes Marques como relator do caso e ele mandou o caso para a gaveta, arquivou o pedido do senador
Cajuru para obrigar o Senado a instaurar o processo de impeachment contra o senador Alexandre de Moraes. O ministro Nunes Marques, que foi o primeiro e até agora único ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a Suprema Corte no lugar do então decano Celso de Mello. Como é que você avalia essa decisão do ministro Nunes Marques de não dar sequência ao pedido de impeachment feito pelo senador Cajuru do ministro Alexandre de Moraes? Agora você veja como é que as coisas são complexas, né, Colombo e senhoras e senhores? Prestem atenção. Para você iniciar um eventual processo de impeachment contra um presidente, começa pela Câmara dos Deputados. Para você tentar um eventual impeachment de um ministro do Supremo, começa pelo Senado. Isso é regimento, tá certo? São normas que precisam ser sempre melhoradas. Muitas vezes as pessoas dizem, bastaria uma lei a vida toda. Não, porque a sociedade muda, né? Na sociedade de hoje não é a mesma da época do meu pai, da minha mãe, dos meus avós. A sociedade ela vai se adaptando moralmente, vai se adaptando nos seus procedimentos, nas suas condutas. Nós tornamos-nos hoje mais tolerantes a certas coisas, em outros momentos não, somos até mais conservadores do que eram os nossos pais. Belchior tem uma música, né? Como nossos pais, né? Então muitas vezes a gente também repete certas coisas meio sem refletir, faz parte do jogo. Então, prestem muita atenção que eu vou dizer aqui sobre a minha opinião dessa matéria. Eu sinceramente acho que não havia e não há argumentos para empichar, para retirar do jogo, né? Para aposentar compulsoriamente, para caçar, vamos dizer assim, o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Porém, vai agora o meu mas, né, minha opinião sobre essa matéria. Nós também não podemos transformar os senhores ministros em super-homens. É preciso que a justiça ela tenha um equilíbrio em relação aos demais poderes e que sejam fiscalizados, acompanhados, que eles sejam definidos dentro de, vamos dizer assim, um escopo, um quadro muito semelhante aos outros dois poderes. E durante muito tempo a justiça era uma coisa fechada, uma caixa preta, e isso, uma caixa preta fechada, como diz a expressão antiga, né? Mas nós não podemos compactuar com isso. Sidney, ótima sexta-feira, bom programa na rádio daqui a pouquinho e o Liberdade volta segunda, combinado? Combinado. Hoje à tarde eu vou me vacinar, hein? Momento histórico, para mim só. Tá brincando? Hoje? Claro. E eu escolhi a parte da tarde para não ter mídia, para não ter tumulto, para não ter nada, viu? Eu não quero aparecer na televisão, eu sou um homem muito discreto. Ah, não, senhor. Nós vamos mandar todos os paparazzis possíveis do Rio de Janeiro para registrar esse momento. Mas que bom saber, de verdade, viu, Sidney? Eu fico muito feliz que tenha chegado essa hora aí para você. Você é um cara muito querido de todos nós aqui e é o caminho. A gente vai vendo pessoas queridas sendo vacinadas, imunizadas, familiares, amigos, colegas de trabalho, e vai sentindo que em algum momento as coisas vão melhorar. Parabéns, boa sorte, que você tome logo a segunda dose e possa vir a São Paulo nos visitar em breve. A segunda só daqui a 90 dias. Um abraço, Colombo. Bom fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.